Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos hoje aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina de número 11, a lição que tem como título Suprema Lealdade a Cristo. Nós estamos felizes de tê-los aqui no nosso canal, nos acompanhando, e pedimos que, se você ainda não curtiu, não deu aí o seu joinha, ou ainda se você não compartilhou o nosso link, que você faça isso. Compartilhe com seus amigos para que eles possam receber mensagens, estarem por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na Igreja Central de Sorocaba. E esse estudo se refere a esse manual, que é o que nós chamamos aqui de lição da Escola Sabatina. Esse manual você consegue adquirir de forma física no site da Casa Publicadora, né, encomendando lá, ou também acompanhando de forma virtual. Então, se você ainda não tem, ainda dá tempo de acompanhar e já também se preparar para os próximos. Hoje nós vamos estudar, então, como eu já mencionei, a lição 11, mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero mandar um alô para as pessoas que nos acompanham semanalmente, que mandam os seus recados. E hoje nós temos aqui a Edna Barbosa, o Helder Silvério, que nos acompanha de Portugal, o Luiz Santana, de São Paulo, capital, o Lucas Santos, de Buriti dos Lopes, lá do Piauí, e o Luiz Carlos dos Santos, que também nos acompanha da Bahia. Então, sejam muito bem-vindos em nosso canal, comente o nosso vídeo, esteja conosco e compartilhe também com seus amigos. Bom, para compartilhar comigo a lição, nós temos aqui hoje o pastor Kleber, pastor jovem aqui da Igreja Central. Prazer tê-lo aqui conosco, pastor. O prazer é todo nosso. É sempre bom estar junto, estudando a lição e compartilhando um pouco, né, da palavra de Deus. Amém. Temos também aqui nosso irmão Orli, irmão aqui da Igreja Central de Sorocaba, está congregando conosco, também muito feliz da sua companhia aqui. O prazer, como disse bem o Kleber, é tremendo. É um grande prazer ter a oportunidade de estar estudando mais uma vez a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais daquilo que Ele quer para as nossas vidas e para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, você poderia começar fazendo oração, por favor? Sim, com certeza. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te somos infinitamente gratos porque temos a certeza que o Senhor é um Deus que nos ama e que tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela esta oportunidade de agora estudarmos a Sua palavra, que o Seu Santo Espírito possa nos guiar, nos orientar e que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, conscientes daquilo que o Senhor tem de bom para nós. Amém. Nos dê, Senhor, a Sua paz, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como já comentei, a lição 11, nós estamos estudando a respeito do livro de Efésios e nós vamos estudar o capítulo 6. Vimos nas semanas anteriores um pouquinho a respeito da unidade, de alguns conselhos que Paulo dá, a questão familiar. E hoje aqui, no capítulo 6, a gente vai ver conselhos específicos que nós podemos encontrar na Bíblia para que possamos viver de uma forma mais harmoniosa, tanto em família quanto com os nossos irmãos, né? A introdução aqui coloca uma situação de que, em alguns momentos, a Bíblia foi fragmentada de acordo com os interesses das pessoas que faziam essa seleção, né, de versos, de passagens, né? E aqui cita que, especificamente nessa parte relacionada com a escravidão, as passagens que reforçavam a questão dos males da escravidão não colocava parte das boas novas, fazia uma seleção daquilo que era interessante. E a gente sempre reforça aqui da importância de estudar a Bíblia como um todo, não só aquilo que nos interessa naquele determinado momento, né? Então, Paulo, ao colocar aqui, o verso, inclusive, que se baseia essa lição, fala que não tratar as pessoas de forma parcial, né? E fazer todos como os servos de Cristo e não servos no sentido da escravidão. E logo no início, a gente já vê conselhos que Paulo dá, iniciando com os filhos. Que conselho que Paulo deu aos filhos? E esses conselhos foram aí fundamentais no Antigo Testamento. Vale lembrar que os filhos que Paulo está direcionando, que quando a gente geralmente
lê esse texto, né, a gente imagina as criancinhas, né, pequenininhas, e aparentemente não faz muito sentido, né, falar para uma criança de 3 anos, olha, obedeça a seus pais. É uma criança de 3 anos, né, que está aprendendo a vida, as frustrações, os acertos, os erros. Quando Paulo está direcionando, ele está direcionando para uma cultura, uma sociedade que os filhos estavam sob a tutela dos pais ou até os 60 anos ou durante a vida toda. Se fosse grego, até os 60. E é uma quantidade bem grande, lembrando da média de vida da época, né? Que era bem menor do que isso. E os romanos a vida inteira. Então a gente está falando aí de pessoas, colocando um equilíbrio, que já estavam ali na idade da juventude, que tinha o poder de desobedecer. E ia ficar por isso mesmo, né? Os pais não iam ter muito, talvez pela força de fazer isso. E aí fala, olha, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Esse é um padrão interessante, né? Sim. É interessante a gente pensar, dando continuidade ao estudo 10, né, do nosso manual, onde Paulo trata a respeito da estrutura familiar, homem, mulher, marido, esposa, que juntos compõem já uma família. Eles não precisam de mais nada. Eles ali são uma família. Só que nesse momento surgem os filhos. E é muito interessante a gente pensar que uma frase que é muito comum e repetida em filhos rebeldes é a de que eu não pedi para nascer. Que é uma verdade absoluta. Crianças não mandam currículo para as famílias, deixe-me ser seu filho, apresentando ali as suas qualidades. Só que, mesmo não pedindo para nascer, a gente percebe que isso é uma escolha dos pais, deveria ser de ambos, não é? Às vezes, nem sempre, isso se torna uma realidade. Esse ser surge no seio daquela família, numa condição um pouco diferente. Quando a gente fala de marido e mulher, a gente percebe uma certa igualdade. Se unirão e se tornarão uma só carne. Quando a gente olha para os filhos, a gente já consegue perceber uma questão da hierarquia que existe. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a questão do senhor e do escravo, onde essa hierarquia também está presente. E Paulo chama atenção agora para algumas palavrinhas que vão surgir, como a obediência, o não irritar, o cuidar, não é? E tudo isso dentro de um contexto da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Tudo isso, né, o Kleber fala muito bem, né, até 60 anos de idade, como compreender que alguém já numa idade matura deveria ser obediente aos seus pais. É sempre dentro desse contexto de que Jesus é o seu Senhor, tanto de pais quanto de filhos. Jesus tem uma forma de lidar com os seus filhos, espera que seus filhos o respondam de uma determinada maneira, e isso vai se repetir na relação pais, exercendo hierarquia, mas com amor, e filhos, obediência, com respeito como ao Senhor. E ele coloca aqui que essa orientação de obediência, como o pastor comentou, ela não é absoluta, né? Porque quando as ordens dos pais contrariam as orientações, né, de Cristo, aí nós temos que escolher estar ao lado de Cristo, né? Então, a gente vê que algumas pessoas não têm os seus pais seguidores, tementes a Deus, né? E, nesse contexto, então, as orientações também vão nesse sentido, né? Deus coloca marcos, né? Nós, seres humanos, conseguimos seguir e ser guiados pelo que nós vemos. Então, como que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo ao meu próximo? Como que eu digo que eu sou obediente a Deus se eu não sou obediente aos meus pais? Mas a compreensão do Evangelho é que nós devemos ser supremos guardadores e obedientes a Deus. É o padrão máximo. Mas o padrão visível é o meu pai e a minha mãe. Eu obedeço a eles, isso é uma prova clara e um aprendizado para obedecer a Deus. Agora, Deus é o padrão. Se os meus pais não estão dando ordens, orientações, ensinamentos que estão de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que escolher obedecer a Deus. E aí vem logo na sequência o conselho aos pais, né? Então, aqui, na época que Paulo escreveu, comenta aqui que os pais tinham total poder legal sobre os filhos, eles que eram considerados propriedades dos pais.
né? Então, os pais tinham direito de infligir punições, inclusive questões violentas, até ao ponto de chegar à morte. E alguns aspectos aqui comenta que o poder que os pais tinham sobre os filhos era como se fosse de um senhor sobre um escravo. Sim. E Paulo ciente de toda a situação, né, que ali alguns filhos eram colocados, também aconselha os pais, e ele usa ali a frase que é: evite irritar os filhos. Como que a gente pode aplicar isso hoje? O autor do manual de estudos, né, da lição, ele faz referência a um documento judeu disponível na época de Paulo, chamado Sirac. E nesse documento traz algumas orientações que são bastante duras, né? Aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline seu filho e torne seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Com certeza são orientações bastante duras. Eu não sei, né, o autor não tece detalhes mais específicos a esse respeito, até que ponto esse documento exercia realmente uma influência em toda a sociedade, se todos mantinham um padrão de educação dos seus filhos seguindo essas orientações. E Paulo vem, então, trazendo algo diferente. É interessante a gente pensar, né, em não irritar os filhos. Não irritem seus filhos. Eu fui militar durante alguns bons anos da minha vida, cerca de 14 anos, um pouquinho mais. E a gente sempre tinha oportunidade de conversar com os soldados, né? Quando a gente estava de serviço ali no dia a dia. E eu era sargento, né, do Exército na oportunidade, a gente tinha em mente que o sargento que era duro, que cobrava, que exigia um pouco mais dos seus soldados, seria tido pelos soldados numa visão não tão boa. Eu gosto do sargento fulano porque ele é bonzinho. Não, esse aqui é mau, eu não gosto, ele é muito rigoroso, ele é muito rígido. E conversando com os soldados, a gente acabava descobrindo que não. O simples fato de você exigir, de você cobrar aquilo que era previsto, mas de uma maneira cortês, educada, sendo rigoroso, sim, porque tinha que ser feito, mas tratando aquele subordinado hierárquico de uma maneira educada e cortês, respeitosa, né? Exatamente, refletia nele uma visão a seu respeito que era totalmente diferente disso que eu estava comentando. Ele tinha você como alguém com quem ele gostava de trabalhar, porque ele sabia que você ia pedir a ele que fizesse algo, mas pediria de uma maneira educada, legal. Isso produzia neles um efeito bastante interessante. Quando a gente traz isso para o relacionamento pais e filhos, a gente consegue adaptar e aplicar esse mesmo raciocínio. Eu não devo jamais deixar de educar, não é? Não irritem os seus filhos, mas admoestem-o, corrijam-nos no Senhor. Eu não devo deixar de corrigir, até porque eu os amo, por ter uma experiência maior de vida. Eu sei que determinados comportamentos podem conduzir à infelicidade, então eu vou procurar sim corrigi-los. Mas a forma como isso é feito é muito importante. E mais uma vez aí então eu trago o exemplo de Jesus. Como Deus, como Cristo se relacionava com seus filhos, como Jesus procurava corrigi-los. Havia sempre uma palavra de brandura. Havia tristeza no falar, porque via um comportamento incorreto, indevido, mas havia uma brandura, uma forma cortês, educada, uma forma amorosa de lidar com aquela falha. Filhos, se percebem isso nos seus pais, com certeza têm uma tendência muito maior de serem obedientes aos mesmos. Hoje a gente vive o desafio da educação, né? Os pais precisam entender que educam filhos para a eternidade, não para eles. É muito fácil obrigar os filhos a serem obedientes na presença dos pais. Só que aí, qual a garantia que eu, como pai, vou ter de que eu vou estar presente a vida inteira na vida de minhas filhas? Quando eu não estiver em casa, porque eu vou precisar sair para trabalhar, eles serão obedientes? E se eu vier a faltar, elas levarão os ensinamentos para o resto da vida? Então, Paulo, ele compreendendo isso, ele fala: pais, assim, não provoquem seus filhos a ira,
Muitas coisas que vocês estão fazendo, orientados por essa sociedade, o modus operandi de educação da sociedade, está levando seus filhos a terem raiva de vocês, a terem ódio de vocês, e a primeira oportunidade que eles tiverem de sair fora, eles vão sair. Que daí não é um respeito, é um medo. Justamente. Né? Olha a orientação que era dada. Para castigar, e a senhora falou muito bem, o pai ele tinha um poder sobre o filho, às vezes, mais terrível e cruel do que sobre um escravo até. De matar, se fosse possível, e ele seria visto na sociedade como o salvador da pátria. E aí Paulo fala, não, você é o modelo de Cristo para os seus filhos. Oriente na demonstração do Senhor, prepare eles para o céu e para carregar o seu legado e transmitir essa instrução correta para o resto da vida. É uma responsabilidade grande dos pais, né? Que aqui coloca que pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Sim. Né? E tudo isso dentro de um contexto de um mandamento. O 5º mandamento da lei de Deus, que mandava os filhos honrarem seus pais. Né? Honra teu pai e tua mãe. E aí imagina, né, Kleber? Alguém, não é, sendo mandado por Deus honrar aquele que o maltratava. Não é? Aquele que era responsável, né, segundo o texto aqui, não é, de não mimá-lo, porque ele poderia ser aterrorizado por seus filhos. Se você brincasse com seus filhos, segundo essas orientações desse documento, essas crianças ficariam sendo responsáveis pela sua tristeza no futuro. Olha que relacionamento bem, podemos dizer, doentio e cruel, principalmente aí para com os filhos. Né? Então, ainda dentro dessa parte dos conselhos, né? Aqui mais específico a relacionamento pais e filhos. Nós vamos seguir um pouquinho, até por questão do tempo, para a questão dos escravos. Mas, na época, muitos desses escravos conviviam com os seus senhores como se fossem da família. Né? As igrejas acabavam acontecendo nas casas e os escravos, alguns deles, lógico, sentavam-se junto aos seus senhores nos momentos de igreja, né? Igrejas lares, que eles chamavam lá na época. Então, como era importante também que os senhores tratassem os seus escravos para que, de alguma forma, eles também pudessem enxergar, da mesma forma que os filhos, enxergar esse exemplo, essa relação com Cristo que os senhores tinham também. É interessante observar o modelo de uma sociedade. Quando nós temos a oportunidade de ir para outra cultura, a gente percebe que o nosso padrão de cultura, do que a gente enxerga como certo e errado, que é chamado de cosmovisão na antropologia, não é o padrão do restante das culturas. De sempre, né? Né? Eu não posso usar a minha cultura para julgar outra cultura. Geralmente a gente faz isso. E não é muito legal. Então imagina Paulo vivendo em uma cultura onde era normal a escravidão. Uma certa vez eu fui para Guiné-Bissau, teve a oportunidade de vivenciar lá, de morar lá, e eu doei um pacote de bolacha, de biscoito recheado para uma criança. E vieram 2 adultos e pegaram o biscoito da mão da criança, abriram o biscoito e começaram a comer, e deram lá 2 biscoitos para a criança. Mas eu fiquei com tanta raiva disso, eu fiquei tão chateado com isso, e deu vontade de ir lá tirar satisfação, mas eu pensei, não, eu estou em outra cultura, vamos entender essa ação. E depois eu entendi que nessa cultura, qualquer adulto, o mais novo deve respeitar qualquer mais velho. E eles têm um conceito de compartilhamento. Se o adulto não fosse, a criança ia até o adulto e compartilharia. Eu já vivenciei uma criança dividindo um pirulito com outras 10 crianças. Então, algo que eu fiquei chateado, se eu fosse estudar, como eu fiz, demonstrou algo muito nobre dentro daquela cultura. Então, quando a gente olha a questão da escravidão, a gente tem que analisar um mundo de pecado, onde as pessoas afligiram outras, e Deus, por meio do Evangelho, buscando livrar as pessoas das desigualdades. Nós estamos vivendo em um mundo de pessoas defendendo bandeiras sociais. Essa defesa de bandeira social é uma defesa do mundo para o mundo. Agora, a defesa que Cristo faz no Evangelho é a defesa do mundo para a eternidade. O que realmente traz igualdade
é o Evangelho. E como a senhora falou, a igreja trouxe isso, escravos e senhores, porque a maioria das traduções atuais modernas tenta traduzir doulos como servo, só que não é escravo mesmo, sentados juntos da igreja, adorando o mesmo Deus, do lado do seu Senhor, em igualdade. E Paulo ele trabalha sobre isso. A importância, né, de trazer equilíbrio, de amar, que é o que ele desenvolve mais à frente aí na lição. Uhum. É uma coisa que eu creio que a gente não pode deixar de comentar, é que quando você faz uma leitura superficial da palavra de Deus, tem-se a impressão, até pelas palavras de Paulo, que há um estímulo e uma aprovação da escravidão. Era uma realidade daquela sociedade, era praticada inclusive pelo povo de Deus, né? A escravidão era presente no povo de Deus. E por que então que não há na postura de Paulo e na postura dos demais apóstolos algo contrário, de forma contundente, em relação à escravidão? A gente pode se recorrer ao episódio onde Jesus, quando estava sendo preso, o servo do sacerdote, Malco, uma ação ali de participar daquela prisão, tem a sua orelha cortada por Pedro. E Jesus imediatamente manda Pedro que coloque, que recolha a sua espada, a bainha. Isso nos mostra que Jesus nunca foi um revolucionário social. Jesus sabia, e Paulo também muito bem o sabia, de que ir de encontro a algumas práticas da sociedade traria impedimento, uma dificuldade maior na pregação do Evangelho. Então, o exemplo, por exemplo, que a gente encontra na carta de Filemão, né, carta de Paulo a Filemão, onde Filemão, um senhor, é orientado por Paulo a receber Onésimo, um escravo que havia fugido, prejudicado o seu senhor, mas não condenando, o liberte, não, ele não precisa mais ser seu escravo, não, o receba como Cristo recebeu a ambos, com amor, perdoando e aceitando a despeito dos erros cometidos no passado. E há orientações também para os escravos, né? Que, lógico, não deviam viver ali numa situação a mais agradável possível, né? Porque, embora a escravidão não fosse para alguns exatamente como a escravidão que a gente tem em mente, mas de qualquer forma eles eram escravos, né? Fala aqui no nosso manual que alguns viviam na casa e tinham um serviço mais leve, mas havia também aqueles que viviam no campo, que tinham um trabalho mais duro e tudo mais, mas ainda assim Paulo os orienta que eles obedeçam aos seus senhores, né? Oferecendo seu serviço sincero e excelente. Então, eles também não deveriam trabalhar de qualquer forma, colocar ali o seu melhor também. E ainda pede que eles façam uma substituição, né, que eles enxerguem os seus senhores terrestres como Deus, né, o seu próprio Senhor. Né? Então, a gente fica pensando, não deve ser fácil. Né? Assim como também não é fácil para os filhos, que eram tratados da forma como a gente leu, né, de alguns pais que com certeza também eram desrespeitados por seus filhos, né, mas Paulo nos fornece ali situações para que todos possam viver da melhor forma. Cada um também tem que fazer a sua parte. Né? A gente vê aí o poder do Evangelho. Né? Paulo ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o Evangelho ele traz a unidade, a união. Então, qual é o padrão para o filho, para o pai, para o escravo, para o senhor? É Cristo. Então Paulo fala, senhores, vocês que são senhores de escravos, lembrem de uma coisa, o Senhor de vocês vai julgar vocês. Espera aí, eu sou senhor de escravo, eu tenho um senhor? Sim, Jesus. Então, assim, olha o padrão máximo que Paulo coloca. Vocês que são senhores de escravo, tratem os seus escravos com amor, porque, acima de tudo, eles são seus irmãos em Cristo. Escravos, essa rebelião social que, às vezes, é falado por aí, não vai resolver, só vai trazer ira e punições da parte do Senhor. Punições das mais variadas, né? Desde a morte, tortura, até a venda e afastamento da família. Então, o escravo ele tinha uma escolha.
Não, vou ser afastado da minha família para sempre, da minha esposa, dos meus filhos, por causa de uma rebeldia. Não, mas eu estou certo. Ok, só que você tem que entender o seguinte, dentro da sua situação, o Evangelho ele tenta lidar com as duas partes, para que as duas partes entendam o ponto de equilíbrio para a melhora real da sociedade. O que é real de fato é o amor, é a união. Então, obedeçam. Agora coloque um padrão. Jesus, façam como para o Senhor. E assim vocês vão ser felizes na sua vida, aguardando o que mais importa, é a redenção, é a salvação eterna. Que ele coloca aqui no último dia, né, do nosso manual, que Paulo imaginou escravos e senhores em pé de igualdade diante de Cristo no juízo. Né? Nós já estamos com o tempo avançado, mas pode colocar a sua colocação final aí. É interessante a gente ter em mente que em pleno século XXI, ano 2023, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, nós temos no mundo cerca de 50 milhões de pessoas escravizadas. Só que no Brasil, no nosso país, esse número é de 1 milhão de pessoas escravizadas. Só que quando a gente abre um pouquinho esse leque e tem uma visão um pouco mais holística dessa realidade, daquilo que Deus pede a escravos, é o mesmo também que ele pede hoje a todo e qualquer empregado, no sentido de oferecer aquilo que há de melhor. Não somente quando você está sendo fiscalizado, quando alguém está tomando conta, né, daquilo que você está fazendo, mas em todas as situações. Aquilo que você faz, você deve buscar fazer da melhor maneira possível, trazendo mais uma vez a ideia que você colocou da substituição. Eu não estou servindo ao meu patrão, ao meu Senhor, eu estou servindo a Cristo. E para Cristo, aquilo que há de melhor da minha parte ainda é pouco. E aí a gente pode ampliar um pouco mais isso daí e trazer para o relacionamento do homem com Deus. Tudo aquilo que eu faço, mediante um Deus que me criou e que se sacrificou entregando a vida por mim, ainda assim é muito pouco. Então, independentemente de eu estar sendo fiscalizado, e essa fiscalização pode ser eu estar na companhia de uma outra pessoa cristã, todo e qualquer momento da minha vida, do meu cotidiano, eu devo sim buscar fazer o melhor para esse Deus, que é um Senhor, mas que me trata de uma forma inigualável, com todo o amor, carinho demonstrado ao longo de toda a história da minha vida. Pastor, uma colocação também e depois pode seguir com a oração, por favor. Todos nós somos um em Cristo. As relações humanas nem sempre foram colocadas por Deus, mas mesmo em meio às relações humanas, Deus busca nos ensinar, nos orientar, de que buscamos todos o mesmo céu e a mesma redenção. É um só Senhor que morreu por nós e deseja dar-nos a salvação. Então, todo momento, né, que nós estivermos ali vivenciando esses relacionamentos, pai e filho, professor-aluno, filho e pai, funcionário, servo, nós devemos lembrar que todos somos um em Cristo. Amém. Então, vamos orar. Querido Deus, agradecemos ao Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos uniu. E hoje, por meio do Teu Evangelho, não há distinção para o Senhor de escravo, de livre, de senhor, de pai, de filho, de homem, de mulher. Apenas a compreensão de que todos fazemos parte de um só corpo e contribuímos para o avanço da pregação do Evangelho, Amém. Que é o poder de Deus para a salvação. Amém. Nos ajuda, Pai, para que possamos, em meio dos nossos relacionamentos, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém. E, por meio do amor, levar a Cristo para as pessoas. Fica com cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela participação de vocês e você que nos acompanha, que possamos colocar em prática as orientações de Paulo para que possamos desenvolver da melhor forma os nossos relacionamentos. Comente, não esqueça de compartilhar o nosso link e nos vemos na próxima semana. Obrigada.